Shalom, queridos, amados irmãos e irmãs, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um encontro da nossa querida escola dominical online. Nesse tempo de pandemia, nós temos aproveitado esse recurso tão valioso da internet, das mídias sociais, para propagar o Evangelho, para o ensino das Escrituras Sagradas. Nesse primeiro semestre do ano de 2021, nós estivemos ministrando um curso, Panorama Bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Estamos chegando ao final dessa jornada, dessa caminhada, trazendo uma visão básica, panorâmica acerca das Sagradas Escrituras. Falamos sobre o Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento, fomos para o Novo Testamento e hoje estamos encerrando com o livro do Apocalipse. Já quero adiantar, quero falar de antemão, que nós não temos a pretensão de detalhar ou de tecer algum comentário acerca de alguma corrente teológica em relação à escatologia. Esse não é o propósito. O propósito desse estudo é apresentar uma visão panorâmica do livro do Apocalipse. E eu quero colocar um título para esse estudo de hoje: Apocalipse, uma mensagem essencial e emergencial para a igreja nesses dias. É uma mensagem importantíssima, Apocalipse, e eu quero orar junto com você, como de costume. Todas as aulas nós oramos e pedimos ao Espírito Santo que nos conduza e que Ele seja o nosso professor nesse tempo. Pai Santo, Pai Celestial, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar por esse tempo tão precioso que o Senhor nos reserva de estudar a Tua Palavra. Estivemos, ó Pai, ao longo desses meses, estudando nesse primeiro semestre, Senhor, acerca das Sagradas Escrituras, nesse curso de visão panorâmica do Antigo e Novo Testamento, Senhor. E hoje chegamos aqui ao final, Pai, iremos estudar o livro de Revelação, o livro de Apocalipse. Que seja um tempo de edificação, um tempo de esclarecimento, um tempo, ó Pai querido, onde o Senhor venha descortinar os nossos olhos, os nossos entendimentos, para compreender, ó Pai querido, a Tua Palavra revelada. Obrigado cada aluno e aluna da Escola Dominical que esteve durante todos esses meses, estando conosco, nos acompanhando e recebendo esse maná precioso que é a Tua Palavra. Fala conosco e nos ensina pelo Teu Espírito Santo, que assim seja, no nome e por amor de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, deixe ela aberta no livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Eu quero ler os três primeiros versículos apenas. Eu vou, logicamente, fazer menção de outros capítulos e outros versículos no decorrer do nosso estudo, mas eu vou pegar esse primeiro capítulo e esses três primeiros versículos como texto base para o nosso estudo, ok? Na nossa escola dominical. Então diz assim a minha Bíblia, a tradução da minha Bíblia é Nova Almeida atualizada, mas tem o mesmo significado da sua, fique tranquilo. Às vezes tem algumas diferenciações, mas isso não me importa muito. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aquele que lê, aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém? O tempo está próximo. Eu queria, nessa introdução, falar de dois fatores que contribuem, infelizmente, para que muitos cristãos e muitas pessoas evitem ler o livro de Apocalipse. Dois fatores que eu tenho acompanhado como biblista, como pastor, como teólogo, como professor,
as pessoas terem uma certa resistência com relação ao livro de Apocalipse. O primeiro fator que contribui negativamente para isso é a ideia de que Apocalipse é um livro selado e que trata de coisas encobertas. E não é verdade. Por quê? Porque a palavra Apocalipse significa revelação. Então a última coisa que Apocalipse quer é não revelar, ele quer revelar. Só que nós agora aqui do século 21, precisamos de recursos para entender algumas linguagens figuradas. Na verdade, não só o Apocalipse, há essa necessidade de estudos, de pesquisas bíblicas, nós chamamos isso de exegese e hermenêutica. Nós precisamos, com todos os livros da Bíblia, por conta da distância temporal, da distância cultural, nós precisamos. Existem termos que para nós hoje aqui fica difícil e nós vamos ter que fazer esse esforço, pesquisar, buscar, cavar fundo para que a gente possa entender melhor as Sagradas Escrituras. Apocalipse não é diferente. Então esse é um primeiro equívoco. O segundo fator que contribui para que as pessoas não estudem Apocalipse é a ideia de que ele é um livro que fala de catástrofe, tragédia e caos. As pessoas pensam, não vou ler Apocalipse porque Apocalipse só fala de tragédia, só fala de coisa ruim. E isso é um equívoco porque o significado, ou melhor dizendo, o propósito de Apocalipse não é falar de caos, não é falar de caos. Ele traz relato de caos, de tragédias e tudo mais, a gente sabe, mas o foco é tratar do plano vitorioso e triunfante, aleluia, de Cristo e da sua igreja, da sua noiva. Esse é o foco principal. É lógico, obviamente, nós vamos ver menções de situações trágicas, caóticas. A vida é assim, a nossa vida, o que nós estamos vivendo nesse tempo? Nós estamos vivendo um tempo de caos, de crise, de tragédia, de luto, mas Deus continua sentado no alto sublime trono. O nosso Deus é o Deus que nos dá a vitória, amém? A nossa vitória está declarada e Apocalipse tem esse foco, tem essa ênfase e tem esse propósito principal. O título do livro do Apocalipse, eu já falei nesse início, é um livro que quer trazer a revelação. O Apocalipse é um livro aberto e não fechado. A palavra Apocalipse significa descoberto, sem véu. Revelação não é especulação humana, é a palavra de Deus e o testemunho fiel, conforme ele diz aqui no versículo de número 2. E essa revelação é de Jesus Cristo, não é de João. A revelação é de Jesus, trazida por um anjo do céu e entregue a João, ok? Que isso fique bem claro. Isso está patente aqui no versículo de número 1, quando João, escrevendo, ele fala sobre isso. Olha o que ele diz. Ele diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer o seu servo João. Olha que coisa linda. A revelação é de quem? É de João? Não. A revelação é do anjo? Não. Então, só para você entender, Deus deu a revelação, entregou a um anjo, a Bíblia não menciona qual o nome do anjo, pode ter sido Gabriel, mas eu não quero tecer nenhum comentário acerca disso, porque a Bíblia não fala. Mas é um anjo, um mensageiro do céu, que entrega a João, ok? E ele estava onde? Exilado numa ilha chamada Patmos. E o significado da palavra Patmos é muito forte, porque fala de morte, o lugar de morte. E no lugar de morte, Deus dá a revelação que traz vida. Isso é maravilhoso. O nosso Deus, nesse tempo de caos, de dificuldade, ele traz a revelação que precisamos para viver vida abundante no nome de Jesus, ok? Então, essa é a primeira observação sobre o livro de Apocalipse. É um livro aberto, não é um livro fechado, de nenhuma forma Jesus quer
que o seu povo não entenda a sua mensagem, ao contrário, ele quer que o povo dele, que tem o Espírito Santo, discirna, venha discernir a mensagem. E a gente só consegue entender a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse, queridos, pela revelação do Espírito Santo. Amém? Então, avançando aqui. O autor do livro de Apocalipse, quem é o autor? João, o apóstolo João, o apóstolo do amor, que escreveu o Evangelho de João, que escreveu 1ª, 2ª, 3ª João, também foi quem escreveu o Apocalipse. Então, ele escreveu 5 livros que estão nas Sagradas Escrituras. O apóstolo João só pede para o apóstolo Paulo, que escreveu 13 cartas. João, mas eu não estou aqui gerando nenhum tipo de competição, não é isso não, mas só para falar da importância desse apóstolo. A gente, quando estuda os evangelhos, nós percebemos que João foi aquele que se entregou verdadeiramente, é o único dos apóstolos, segundo a história da igreja, que morreu de morte natural, morreu de ditosa velhice, como a Bíblia diz. A tradição da igreja cristã diz que ele foi jogado num caldeirão de azeite quente, ele sofreu muitas situações adversas, mas morreu de morte natural. Ele é a única exceção dos apóstolos que morreu de morte natural. Então, João é atribuído a ele a autoria do livro de Apocalipse. Ele recebeu uma revelação de Jesus Cristo, entregue ao anjo. E falando sobre essa autoria, eu quero fazer menção de 3 coisas importantes. Primeiro, Deus tem planos distintos a usar os seus servos. O Espírito Santo usou João para escrever o 4º Evangelho, as cartas e o Apocalipse. O objetivo do Evangelho é alertar as pessoas e crerem em Cristo. O objetivo das cartas é encorajar os crentes a terem certeza da vida eterna. E o objetivo do Apocalipse era o quê? Alertar os cristãos para estarem preparados para a segunda vinda de Cristo. Aleluia! Você pode ver isso mais especificamente, eu vou ler para você, no capítulo de número 22, versículo 20, que diz assim, Apocalipse 22, 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora, amém, Maranata, ora vem Senhor Jesus, aleluia. Então, vou repetir aqui sobre João, o autor de Apocalipse. O Espírito Santo usou João para escrever o 4º Evangelho. Com qual finalidade? O objetivo de alertar os cristãos a crerem em Cristo Jesus. O objetivo das cartas era encorajar os cristãos a terem certeza da vida eterna. E Apocalipse era para alertar os cristãos do primeiro século, que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, a estarem preparados para a segunda vinda de Cristo. Então, queridos, é uma chamada de Deus, é um alerta do Espírito Santo para mim e para você. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Nós precisamos estar alerta. Uma mensagem que sempre vai estar em ordem é a mensagem da parousia, da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Um segundo comentário que eu quero fazer acerca do autor de Apocalipse é que Deus transforma tragédias em triunfo. Deus transforma tragédias em triunfo. Domiciano, o segundo Nero, que arrogou para si o título de Senhor e Deus, era o imperador daquela época. E ele baniu João para a ilha de Patmos, justamente aonde Deus entregou a revelação a ele, uma colônia penal da costa da Ásia Menor. Mas ao mesmo tempo que se achava fisicamente em Patmos, João achou-se também em espírito. Se você ler todo o capítulo 1 de João, você vai ver ele retratando, ele compartilhando essa experiência de arrebatamento espiritualmente falando. E o céu se abriu e revelou as coisas que em breve deveriam acontecer. Isso é coisa de Deus, gente. Isso é obra do Espírito. Louvamos a Deus porque temos essa preciosidade, o livro de Apocalipse. Ok? Terceiro comentário que eu quero tecer a respeito do apóstolo João, como autor de Apocalipse, é que Deus esclarece uns e confunde outros.
O livro de Apocalipse é um livro altamente simbológico. Vou repetir, o livro do Apocalipse é altamente simbológico. Por quê? É como as parábolas. Esclarece uns e confunde outros. Você pode ver, tem gente que fica meio perdidão com relação a determinados textos das Escrituras Sagradas. Apocalipse é assim, você, se quiser, isso aqui é um tira-gosto, para que você tenha desejo de conhecer mais. Nós temos aí materiais que nos ajudam na pesquisa bíblica, inclusive no livro de Apocalipse você vai encontrar, eu posso depois, se você quiser, recomendar alguns para que você vá com mais profundidade e conheça a simbologia, as mensagens enigmáticas que João direciona à igreja no primeiro século, ok? Então, para a igreja, Apocalipse era uma mensagem clara, porque eles sabiam da simbologia que João estava tratando, mas para os ímpios, para os que estavam no império, era uma mensagem indecifrável. Indecifrável. Os símbolos não enfraquecem com o tempo. Em vez de falar do diabo como um ser maligno, falou de um dragão, que simboliza Satanás. Ao invés dele falar de um ditador, ele fala disso em forma figurada, chamando de besta. Ao invés de falar de um sistema sedutor, falou de uma meretriz, da Babilônia, a grande meretriz. Ou seja, ele está usando termos enigmáticos para que a igreja, que sabe aquilo que Deus está falando através de João, entenda, mas os inimigos não entendem. Olha que estratégia dos céus que Deus deu a João e a igreja, para que a igreja pudesse vencer aquele tempo difícil. Os símbolos não enfraquecem com o tempo, ok? Isso é para que a gente guarde. Então, avançando para um outro tópico do nosso estudo, quem eram os leitores do Apocalipse? Quem eram os leitores do Apocalipse? As 7 igrejas da Ásia Menor. Quando você continua a leitura do capítulo 1, eu vou continuar para você entender, diz assim: João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Amém? Glória a Deus. Então, João vai remeter, vai direcionar essa carta, essa mensagem às 7 igrejas do Apocalipse. Quais eram as 7 igrejas do Apocalipse? Versículo de número 11 do primeiro capítulo de Apocalipse. Escreva no livro que você vê e mande-o às 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje, geograficamente, na atual geopolítica, na atual geografia mundial, se situa todas elas na Turquia, ok? Naquele tempo era a Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram essas as 7 igrejas, as 7 cidades, os leitores do livro do Apocalipse. O número 7 é um número muito importante no Apocalipse. Você vai perceber, não é à toa que são 7 igrejas, não é à toa que ele fala de 7 candeeiros, de 7 espíritos, e você vai ver exaustivamente o número 7. Ele aparece, tem aqui um dado interessante no nosso estudo. Sabe quantas vezes aparece o número 7? 54 vezes nesse livro. Não é coincidência, obviamente. O livro fala de 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 cabeças, 7 chifres, 7 montanhas. O número 7 significa o quê? Completo, total, número perfeito. 7 aponta para isso, para esse significado. Havia mais de 7 igrejas na Ásia Menor, mas quando Jesus envia a carta,
chamado Apocalipse, ele envia a sua mensagem para todas as igrejas. 7, essa mensagem não era só para essas 7 igrejas. Essa mensagem era para todas as igrejas da Ásia Menor. Então, simbolicamente, elas foram direcionadas para essas igrejas. E para nós, a palavra de Deus passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, por isso que para nós o Apocalipse é uma mensagem urgente para esses dias. Nós não podemos menosprezar a mensagem que fala da volta de Jesus, que fala da vitória de Deus para o seu povo, ok? Então, esses eram os destinatários, os leitores do livro do Apocalipse, do livro de Apocalipse. Não há nenhuma indicação nas 7 igrejas que elas representem 7 períodos sucessivos da história da igreja. Algumas pessoas fazem essa interpretação e não há nenhum fundamento para isso. João escolheu estas 7 igrejas para que elas servissem de representantes de toda a igreja, não só ali na Ásia, mas toda a igreja cristã naquele tempo. Então, o Apocalipse, podemos dizer afirmativamente que é para toda a igreja. Foi para toda a igreja naquele tempo e é para toda a igreja nesse tempo, agora no século 21, para mim e para você. Amém? Este livro é destinado a todos os cristãos e em todos os tempos. Eu queria que você anotasse isso. Apocalipse é um livro destinado a todos os cristãos em todos os tempos. Não podemos limitar a visão profética de Apocalipse para aquele tempo. Ele é um livro encorajador para todo cristão em todo tempo. Esse livro, alguns dizem que ele deveria ser lido em alta voz, e eu concordo. E ele diz mais aqui, para incentivar e encorajar você a ler Apocalipse e a pesquisa desse livro. Olha o que diz o versículo 13, eu li isso no início, mas eu vou reproduzir novamente. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, eu e você, só o fato da gente estar lendo o Apocalipse, o fato da gente ouvir as palavras dessa profecia aqui de Apocalipse, querido, sabe o que está acontecendo com a gente? Nós estamos sendo considerados felizes, abençoados, benditos, porque esse é o significado da palavra bem-aventurado, feliz, bendito, próspero. Gente, isso é de uma riqueza fabulosa. Então leia Apocalipse, releia, amém? Porque aqueles que fazem isso, que têm essa prática, são considerados bem-aventurados. E nós hoje podemos dizer, todos nós juntos aqui no YouTube, que somos considerados felizes, abençoados, benditos, bem-aventurados, porque estamos lendo o livro de Apocalipse. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O remetente do livro de Apocalipse, ele traz uma saudação de encorajamento e não de medo, no versículo 4. João, ele, quando escreve no capítulo 1, no versículo 4, ele diz assim, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então é uma saudação de encorajamento, um tempo difícil, um tempo de perseguição. João já traz na saudação uma palavra de encorajamento. E, queridos, é muito bom, tempos como esse que a gente tem vivido, receber uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança, uma palavra de certeza de que Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A graça e a paz são enviadas às 7 igrejas pela presença da Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele fala isso aqui. Como é que a igreja deve ver o seu noivo? Uma pergunta que surge no primeiro capítulo, no versículo 5. João diz assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A igreja, João queria que a igreja tivesse essa visão acerca do noivo, acerca de Jesus, de que ele é
a fiel testemunha de que Ele é o primogênito dos mortos, que Ele é o soberano dos reis da terra, que Ele é aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Era uma mensagem que trazia impacto, e tem que trazer impacto para nós nesses dias. Como fiel testemunha, Jesus foi fiel durante todo o seu ministério, nunca deixou de ser testemunha, de testemunhar, melhor dizendo, sobre o Pai. Mas na hora do sofrimento e da morte, ele disse: eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Era isso que João queria que a igreja naquele tempo entendesse. Quando ele fala acerca de Jesus sendo primogênito dos mortos, Jesus foi o primeiro a ressuscitar em glória, está vivo para sempre, ele é o primogênito porque é o primeiro da fila, e nós estamos vindo logo atrás, aleluia, com a ressurreição de Cristo, a promessa da vida eterna e a promessa da nossa ressurreição para a glória do Senhor, aleluia, soberano dos reis da terra, conforme ele declara no versículo 5, a igreja precisava ver Jesus como o presidente dos presidentes, como o rei dos reis, como diante de quem todos os poderosos vão ter que se prostrar, não tem como. A Bíblia fala também, palavra de Deus em Filipenses, me vem aqui à mente, que fala que Deus o exaltou soberanamente, falando de Jesus, no capítulo 2, do versículo 5 a 11, e deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu os anjos, na terra os homens, e debaixo da terra Satanás e os demônios, e toda língua confesse, aleluia, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esses eram os títulos que o Espírito revelou a João, que o próprio Jesus entrega a João, e João transmite à igreja. Olha, igreja, eu estou escrevendo da parte daquele que é fiel testemunha, aquele que é primogênito dos mortos, aquele que é o soberano rei da terra, aquele que nos ama. Irmãos, uma mensagem dessa é o que a gente precisa para esse tempo, queridos. A gente precisa dessa revelação, de saber que Deus é a fiel testemunha, de que Ele é com a gente, de que Ele é o primogênito dos mortos, Ele vive, aleluia, e que Ele é soberano, Ele está acima de tudo e de todos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas como a igreja deveria se posicionar? Ela sabe dessa revelação, João está levando o entendimento da revelação à igreja naquele tempo, mas como é que a igreja deveria se posicionar diante do seu noivo, diante de Cristo? Quando João vê a glória do noivo, ele coloca isso diante da suprema glória de Cristo, ele se encanta com Cristo que lhe é revelado, seu coração derrama em adoração. O seu coração derrama em adoração, você vai ver isso no decorrer do capítulo 1. Porque o que faz a gente adorar a Deus? Que essa é a postura que nós devemos ter diante de uma situação como essa, e é aquilo que João estava levando a igreja a compreender. Nós o adoramos por aquilo que Ele é. Amém? Deus Ele é o quê? Ele é amor. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é grandioso. Deus é tanta coisa que a gente precisa saber. E nós não adoramos porque Ele nos dá. Porque tem vezes que a gente não recebe. A gente não adora a Deus só porque o céu está azul. Mas hoje, por exemplo, eu estou aqui no gabinete e o céu está nublado, o tempo está chuvoso, está frio, estou com casaco aqui. E você tem visto que Deus é um Deus que está no verão, mas também está no inverno. Deus é um Deus que está no outono, mas também está na primavera e vice-versa. Era isso que João queria que o povo entendesse. Que mesmo diante das vicissitudes, das intempéries, mesmo diante daquela situação que eles estavam passando de perseguição, eles tinham a promessa aqui no versículo de número 5, aquele que nos ama, aquele que nos ama. É isso que você precisa saber, meu irmão, minha irmã. Ele te ama. Jesus te ama, e a gente precisa ter essa certeza, porque quando nós temos essa certeza, aleluia, de que Ele nos ama, dificuldades podem vir, podem se avolumar,
situações de escassez podem acontecer, mas a gente tem certeza que Ele nos ama e a gente se apega a essa revelação, a essa palavra. Nós amamos a Deus, nós o adoramos por aquilo que Ele é. Ele é. Aleluia. Qual é o tema do livro do Apocalipse? Há uma descrição das características da sua vinda. O grande tema do livro de Apocalipse, aqui está a chave, tá? Preste atenção e guarde isso. O grande tema do livro do Apocalipse é a glória e a vitória de Cristo na sua vinda. Esta verdade é apresentada nas 7 sessões paralelas. Cristo vem para estabelecer o juízo e triunfar sobre seus inimigos. Na primeira vinda, a glória de Cristo não era autoevidente, mas na segunda vinda será. A igreja triunfa com Ele, enquanto seus adversários lamentarão. Aí você pode ler lá no capítulo 6, do 15 ao 16, os ímpios não se converterão. Os ímpios não se converterão. Capítulo 9, versículo 20 e capítulo 16, versículo 9 e 11. Como Jesus virá? Como Jesus virá? Isso é importante. Aqueles que o amam se alegrarão na sua segunda vinda, mas aqueles que o rejeitarem, se lamentarão. Se lamentarão. Como ele virá? Será uma vinda pessoal, uma vinda pública, visível, poderosa e uma vinda para juízo. Há uma descrição das características daqueles que vêm. Essas características da sua eternidade e onipotência são dadas para mostrar que Jesus é poderoso para executar o seu plano na história humana. Então o livro do Apocalipse, ele traz relatos de tragédias? Traz relato de caos? Traz. Mas esse não é o objetivo e o foco. Ele tem por mensagem principal falar do plano de redenção, do plano de vitória, da grande vitória que Jesus vai dar à sua noiva, à igreja. Por isso, queridos, eu quero lembrar que dentro desse propósito da mensagem de Apocalipse, ele é tão atual, ele é tão oportuno falarmos sobre isso, que eu quero que você esteja muito atento a esses dias, aos sinais que a Bíblia tem falado e tem testificado nesses dias. Nós temos visto tantos sinais no céu e na terra, que quando a gente lê o sermão profético de Jesus, lá em Mateus, a gente fica impactado, impressionado com o alinhamento das coisas que estão acontecendo com as Escrituras Sagradas. E a mesma coisa Apocalipse. Leia Apocalipse. O propósito era só que você entendesse que Apocalipse traz uma mensagem para que a igreja hoje se prepare para a volta de Cristo. Cristo em breve voltará. Não é conversa fiada, não é conto infantil, não é conto da carochinha, é verdade. Todas as promessas que Jesus falou, que Deus falou, nenhuma delas caiu por terra. Nenhuma delas. Todas elas prosperaram. Todas elas aconteceram. Jesus, o próprio Jesus, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você crê naquilo que Ele falou, então você crê na vinda do Senhor Jesus. Sabe, queridos, eu estou chegando ao final desse estudo, desse panorama do livro de Apocalipse, e eu me recordo de tempos atrás ter ouvido um testemunho de uma empresa, eu não me lembro qual era a empresa aérea, que eles não contratavam funcionários cristãos, pessoas que fossem cristãs. Olha só, escute isso. Eles não contratavam pessoas que fossem da religião evangélica, cristãos. Por quê? Porque eles acreditavam no evento chamado arrebatamento. Quando acontecer a volta de Jesus, os que estiverem vivos serão arrebatados, ok? E os mortos ressuscitarão, os vivos se encontrarão
nós, por exemplo, que estivermos vivos no arrebatamento, nós vamos nos encontrar com os mortos em Cristo, os mortos que foram salvos nos ares. E aí, querido, quem estiver pilotando avião, lamento muito, quem estiver ali, já era. Ele vai ser arrebatado. Imagina o piloto e o copiloto, cristãos arrebatados ali. Como é que fica? Então essa empresa levava muito a sério o arrebatamento. Pena que para esse lado, né? Porque na verdade eles deveriam se conscientizar e se converter e entregar a vida a Jesus Cristo. Mas isso é um exemplo só para você ver como tem gente que leva a sério essa mensagem. Eu queria finalizar, concluir esse estudo, que você meditasse em Mateus capítulo 25, sobre esse fecho do estudo, quando fala das virgens prudentes e as virgens loucas. Ali tem uma mensagem poderosa para todos nós, nesse tempo que breve virá Jesus. A volta de Jesus, creia nisso, está muito próxima. Então esse livro de Apocalipse nos encoraja a viver com santidade, nos encoraja a viver com fé. Eu quero ler aqui no livro de Apocalipse capítulo 22, ele diz assim, uma palavra muito forte, não cele, versículo 10, disse-me ainda, não cele as palavras da profecia desse livro. Olha como é que Deus quer revelar, para não selar, não cele, deixa aberto, porque o tempo está próximo. Olha essa mensagem agora do versículo 11, continue o injusto a fazer injustiça, continue o mundo a ser imundo, o justo, como eu e você, pelo sangue de Jesus, continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Isso aqui é o último capítulo do livro de Apocalipse. E eu queria que você guardasse essa segunda parte do versículo 11, que diz assim, eu vou repetir, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a se santificar-se. Que essa palavra entre no seu coração, que ela fique selada no seu espírito e que possamos verdadeiramente viver a nossa vida diante de Deus como se Ele viesse hoje, agora. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, agradecer a Deus por esse estudo, agradecer a Deus por todos os estudos que tivemos ao longo da escola dominical desse primeiro semestre. Segundo semestre nós vamos continuar online, ok? Por conta ainda dessa pandemia, nem todos foram vacinados, enfim, a gente está ainda retomando aos poucos, mas graças a Deus que temos o recurso dessa mídia e isso tem sido de grande valia para a edificação do corpo de Cristo. Convido você a fechar os seus olhos e a orar junto comigo. Pai Santo, Pai Celestial, eu quero te dar graças por esse tempo tão precioso, meu Pai. Que bênção, ó Deus, é estarmos aqui, estudando a Tua Palavra, meditando acerca das Sagradas Escrituras. Pai, que cada parte do livro de Apocalipse seja selado no nosso coração. Senhor, a Tua Palavra diz que nós somos bem-aventurados quando lemos Apocalipse. Nós somos bem-aventurados quando ouvimos a palavra dessa profecia. E hoje, Senhor, nos tornamos bem-aventurados, porque fizemos isso. Lemos e ouvimos essa palavra e queremos guardá-la, porque bem-aventurados são aqueles que guardam, Senhor, as profecias que estão contidas nesse livro e em toda a palavra de Deus. Pai, obrigado por esse tempo tão precioso que tivemos estudando nesse curso de panorama bíblico do Antigo e Novo Testamento. Nós entregamos a Ti cada vida, cada discípulo e discípula, entregamos a coordenação da nossa escola dominical, na pessoa das irmãs Silvia e Rosana, e o Senhor possa abençoar cada professor e professora que deu a sua contribuição valiosíssima, Senhor, para a edificação do corpo de Cristo nesse tempo que estudamos. Obrigado, em nome de Jesus eu oro. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Deus te abençoe, obrigado por ter estado conosco nesse tempo, amém.